Nós falamos na semana passada sobre compromisso e esperança, usando o texto de Paulo. Alegrem-se na esperança. Nós descobrimos lá que há uma diferença entre a esperança que é anunciada pelos homens e a esperança anunciada por Deus. Nós devemos nos apegar à esperança anunciada por Deus, que é segura, traz confiança e tem desdobramentos eternos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre compromisso e fervor, que é importante, um elemento importante da vida espiritual. E fervor, irmãos, há uma definição básica sobre fervor. Fervor é estado do que ferve, fervura, intensidade de sentimentos, paixão, intenso sentimento religioso, cuidado extremoso, dedicação, zelo. Essa é a definição básica do que seria fervor. Daí nós falamos de uma pessoa fervorosa em Deus. Eu queria usar o texto básico de Romanos 12, 11, que está aí, você pode abrir a sua Bíblia. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos, o que, irmãos? No Espírito, sirvam ao Senhor. Vamos ler? Vamos lá? Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Eu penso que esse texto, ele simplifica o que seria fervor. A primeira pergunta que nós devemos responder é, quando nós estamos falando de fervor, o que pode tirar o fervor? Ou o vigor espiritual de uma pessoa? Eu tenho percebido que muitas coisas, olha só, podem tirar o nosso vigor espiritual, o nosso fervor espiritual, e eu trouxe algumas coisas que podem tirar esse vigor espiritual. Primeiro, o desleixo em relação às disciplinas espirituais. A Bíblia é muito clara para nós que somos discípulos, que existem disciplinas espirituais que devem acompanhar o discípulo, quer dizer, aquilo que eu faço no meu processo de santificação, que dura a vida toda, que não acaba nunca, vai acabar só na glorificação. Oração, uma disciplina espiritual, leitura da Bíblia, consagração, reunir com outros crentes em um pequeno grupo, reunir com outros crentes num grupo maior, não é? Existem várias disciplinas espirituais que são claras. A própria confissão é uma disciplina espiritual. Eu vou caminhando com Deus e há momentos que eu preciso confessar a Deus os meus pecados. Essa interação com outros irmãos. Então, no Novo Testamento, nós temos várias disciplinas, não é? Tem várias disciplinas espirituais que vão edificar a minha vida pessoalmente. E quando eu deixo essas disciplinas espirituais, quando eu relaxo com essas disciplinas espirituais, eu comprometo a minha vida espiritual e automaticamente eu vou perdendo o fervor espiritual. Então, muito da nossa sustentação espiritual tem a ver com a nossa individualidade, com aquilo que eu estou fazendo comigo mesmo, com o meu relacionamento com Deus. Então, se há um desleixo em relação às disciplinas espirituais, eu posso perder o vigor. Segundo, dificuldades trazidas pela existência. Nunca foi tão difícil viver, sobretudo nesse tempo da pós-modernidade. Nunca foi tão difícil encarar uma pandemia, morrendo parentes, irmãos, alguns com dificuldades e outros problemas da existência, perdas, doenças, e nem todo mundo consegue administrar isso. Grandes teóricos de hoje estão falando que nós estamos vivendo um tempo do infarto da alma, das grandes doenças psíquicas envolvendo a alma. O ser humano não está conseguindo administrar tudo isso, e a depressão, várias outras enfermidades, fruto dessa fraqueza. Então nem todo mundo está suportando isso, e isso pode tirar o vigor espiritual, quer dizer, uma fonte emocional pode tirar o vigor espiritual. Eu preciso tratar da minha vida espiritual, do meu corpo e das minhas emoções. É saúde integral, não é? Uma outra coisa que pode tirar o fervor espiritual de um discípulo é desatenção diante das artimanhas do maligno, as artimanhas malignas.
Tem gente que vive, que é discípulo de Cristo, e pensa que o diabo é uma história da carochinha, que ele não é um adversário real. Então a Bíblia fala que ele é um adversário real e que ele lança dardos inflamados. Efésios 6, nós temos que lançar a mão da armadura de Deus, e um dos elementos da armadura é o escudo da fé. E quando vem, então, os dardos inflamados, levanto a armadura da fé. Eu exerço a minha fé. Mas se eu, como discípulo, estou desatento a essas artimanhas malignas, eu posso perder o fervor, porque o diabo está trabalhando. Outra coisa é uma agenda confusa. Hoje nós temos muitas coisas, e realmente é um desafio hoje você organizar toda a sua vida em uma semana, em um dia. Tantas tarefas familiares, educacionais, ministeriais, muita coisa, pessoais. E de repente, se você não conseguir organizar tudo isso, você fica cheio de coisas e às vezes colocando coisas desnecessárias nessa agenda. Então já tem tanta coisa importante, se eu colocar outras coisas que não são necessárias, já fica um peso danado. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Nenhum soldado em serviço, ele usa essa figura do soldado, se embaraça com as coisas dessa vida. Ele deseja agradar o que alistou, 2 Timóteo 2,4. Então, note bem, se ele diz que nenhum soldado se embaraça, porque há uma possibilidade da gente se embaraçar. E se eu tenho uma agenda confusa, isso pode me tirar o vigor. Aquelas coisas mais importantes que eu deveria guardar e colocar em minha vida para fazer, de repente eu coloco outras coisas que são efêmeras e que tiram a minha alegria espiritual. Nós devemos estar atentos a isso. E por fim, uma coisa que pode tirar o seu vigor espiritual, o seu fervor, é a transferência de responsabilidade. Nós que militamos no reino de Deus e como pastor há dezenas de anos, a gente vai observando tantas coisas na caminhada de fé de tanta gente. E esse é um motivo que tem tirado a alegria de muita gente. Quando a pessoa não assume a sua própria responsabilidade, ela quer transferir a responsabilidade para a igreja, para o líder de ministério, para o pastor da igreja, ela não assume a sua própria responsabilidade. Ela não diz, olha, eu não quero nada. Ela não diz, olha, eu não estou orando, não estou lendo a Bíblia. Ela não diz, olha, eu não tenho ido à igreja, estou desanimado. Ela nunca assume a sua responsabilidade, ela transfere para os outros. E quando a pessoa vive transferindo aquilo que ela deveria fazer, assumir, e responsabilidade foi o primeiro tema que nós falamos, compromisso e responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade, como é que eu vou viver a minha fé? Se eu estou sempre culpando os outros por aquilo que eu não estou fazendo, como é que eu vou avançar em minha fé? Mas tanta gente faz isso. E é um motivo de perder a alegria, o fervor espiritual, porque o que nós aprendemos no Novo Testamento, nós temos responsabilidade com a nossa vida. Não importa o que os outros fazem, eu tenho responsabilidade com a minha vida. E eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Amém, irmãos? Mas esses são os motivos que podem tirar o vigor espiritual. Nós devemos pensar seriamente disso. Jesus fala em vários momentos no Novo Testamento sobre essa questão. Ele fala sobre esfriamento espiritual. Nós devemos resgatar as palavras de Jesus. Em Mateus 24, falando do fim dos tempos, né? O fim dos tempos, ele diz, olha, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. Então, quando a gente vê pessoas frias, é o cumprimento da palavra de Deus. Porque devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, Mateus 24, 12. Escrevendo no Apocalipse, a revelação de João, que João registra, escrevendo primeiro a igreja de Éfeso, ele diz, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Então, abandonou o primeiro amor, se esfriou. Escrevendo a última igreja das 7 do Apocalipse, Laodiceia, ele fala, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, quer dizer, perdeu o vigor, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, Apocalipse 3:15. Então, essa fala de Jesus é importante para nós pensarmos em nossa jornada de fé, porque ele está anunciando aqui
Nós devemos viver uma vida fervorosa em Deus. Agora nós devemos pensar também o que não é fervor espiritual, né? Fervor espiritual não é desequilíbrio. Tem muita gente desequilibrada aí falando que está no fervor espiritual. Paulo diz para a gente fazer as coisas com decência e ordem, escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja com muitos dons, mas com pouca moderação. E uma igreja que precisava crescer. Também fervor espiritual não é algazarra, barulho, emocionalismo, não é? Tem gente que confunde decibéis com fervor, muito barulho com avivamento. Não há esta correlação no Novo Testamento. Não significa que a sua expressão de fé não seja de uma maneira, cada um tem o seu jeito, o seu jeitão. Mas o que a gente vê na Bíblia é que não é essa associação. Se a pessoa fala muito alto, ela é muito fervorosa. Não dá para a gente medir uma relação de uma pessoa pelo decibéis, ou de uma igreja, se ela é fervorosa ou não. De repente pode ter muito barulho e a coisa não está acontecendo na vida, no dia a dia. Outra coisa é que fervor espiritual não é entusiasmo diante da forma. Tem muita gente entusiasmada diante da forma, se a igreja tem luz, se a igreja não tem luz. Se a igreja é toda apagada, se a igreja é toda acesa. Se a igreja é de uma cor ou não. Se tem a iluminação X ou Y. E às vezes as pessoas ficam entusiasmadas diante da forma, e isso não é fervor. E pode estar muito distante do fervor. Não é isso que nós devemos entender. Tem muita gente, por exemplo, perdendo a sua visão apenas na estética. Tem gente escolhendo igreja pela estética. Será que é assim? Será que é assim que o Novo Testamento nos mostra? Então, agora, o que a gente pode fazer, meus irmãos, quando nós estamos pensando em compromisso e fervor? O que a gente pode fazer para manter o fervor ou voltar o fervor? O que a gente pode fazer para sair do esfriamento? Primeira coisa, reconheça seus descaminhos. Jesus dá uma receita interessante, se é que a gente pode usar essa palavra receita, mas é interessante o que Jesus fala em Apocalipse 2:5. Ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava, onde, irmãos? No princípio. Então, quando nós lemos 2:4 de Apocalipse e a igreja perdeu o amor, agora ele está dando a orientação, a saída. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E significa que aquela igreja tinha uma rotina abençoadora e se perdeu, deixou aquela rotina. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, se eu quero sair do esfriamento, manter o fervor, isso vai envolver confissão, reconhecimento, arrependimento verdadeiro, que vai provocar então uma tomada de posição, um novo caminhar, uma volta para o que é o correto. Porque como é que eu posso ter fervor espiritual vivendo no erro e não reconhecendo os meus erros? Não há fervor espiritual na manutenção do erro, do pecado, e sem confissão. Então tem que reconhecer os pecados, os descaminhos, é sair desse esfriamento espiritual. Jesus disse para verificar, aqueles irmãos deveriam verificar onde eles erraram, quer dizer, onde você caiu, significa que eles estavam andando, num dado momento, eles saíram do propósito divino. Isso acontece, pode acontecer com qualquer um de nós, a gente está andando e de repente a gente pode sair do propósito divino. Lembre-se de onde caiu, onde foi o momento da queda. E ele diz: arrependa-se, pratique as primeiras obras. Então, o que Jesus está falando? Para verificar onde caiu, se arrepender e colocar uma rotina nova agora, uma rotina abençoadora, não aquela rotina que está trazendo frieza espiritual. Às vezes as pessoas estão numa rotina que trazem a elas frieza espiritual. E a gente tem que reconhecer, e se é o caso, tem que reconhecer, e colocar para Deus, e pedir a Deus para abençoar, para vencer, para Deus trazer a você, ou a quem quer que seja, uma alegria nova, um fervor novo na presença de Deus. Amém? Como você pode manter o fervor ou sair do esfriamento? Retome o seu deslumbramento diante da presença de Deus. É comum as pessoas se deslumbrarem com qualquer coisa hoje desse mundo, e às vezes os crentes não se deslumbram com a presença de Deus.
O que é deslumbramento? Estado de quem é dominado por admiração, encantamento, né? Então nós podemos pensar ainda em fascínio, em levo, deslumbre. É isso que eu quero trazer para os irmãos aqui. Então por que é importante retomar esse deslumbramento? Porque tem muita gente que começou amando o Senhor, contemplando a glória do Senhor, agora não está fazendo mais isso. E isso tira o vigor espiritual, não é? A ausência dessa contemplação, desse encantamento santo. E isso é muito claro na tradição hebraica e no Novo Testamento também. O Salmo 8, por exemplo, e o Salmo 63, eles vão nessa direção. Olha só. Quando contemplo os teus céus, olha, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, olha só. Ele começa assim, o Salmo 8. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste. Quer dizer, ele está olhando com admiração, não está passando desapercebido. Aquilo chama a atenção, a criação de Deus. Ele diz, o Salmo 63, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Às vezes as pessoas vão vivendo a caminhada e vão perdendo isso, vão deixando de contemplar Deus, de se deslumbrar com as coisas de Deus. Novamente, tem tanta coisa que as pessoas estão se deslumbrando, mas na presença de Deus não há esse deslumbramento. Então, essa contemplação, e nesse mês de agosto estamos pensando sobre adoração, essa contemplação é um elemento significativo na vida do adorador. Você chega diante de Deus, tudo comum? Não. Nós estamos diante da presença do Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então isso deve mexer com a gente, tem que prestar atenção. Quando nós estamos reunidos, nós devemos prestar atenção no que está acontecendo, a palavra que está sendo lida, o que Deus está fazendo, como Ele está se manifestando. E na sua relação própria, individual com Deus, você está diante do Todo-Poderoso. Então isso tem que causar alguma coisa. E quando eu perco isso de vista, eu perco o fervor também espiritual. Então qual tem sido a sua postura diante do Todo-Poderoso? Não é diante de homens. Às vezes as pessoas choram por ver alguém que admira, um cantor, um artista. Ué, diante de Deus não há nada. Não é mexido pela presença de Deus, mas pelos homens é mexido. Como é que pode isso? Você ainda se deslumbra diante da glória de Deus, não importa os seus anos de fé? Mexe com você, Deus mexe. Isso que nós devemos pensar. Você está sensível a essa glória de Deus, porque o salmista diz, quando eu contemplo a tua criação, essa coisa é diferente. Amém, irmãos? Então aqueles que querem fugir do esfriamento e voltar a ter fervor, precisam retomar esse deslumbramento, esse encantamento a respeito das coisas de Deus. Isso é importante. Terceiro, se você quer sair do esfriamento e manter o fervor, você tem que valorizar a palavra de Deus. Então valorize a palavra de Deus, valorize sempre a palavra de Deus. Sem palavra de Deus pode ter plumas e paetês, nada acontece. Porque a palavra de Deus é fundamental. Então as coisas de Deus devem nos atrair. A palavra de Deus tem que provocar alguma coisa. A palavra de Deus não é coisa comum, nós estamos lendo a palavra de Deus. Por isso os testemunhos do Antigo Testamento, nos momentos mais cruciais, eles envolvem a fala profética, a revelação da vontade de Deus, a palavra de Deus. Isso é muito claro. Por isso, nós temos essa declaração em Lucas 11, 28, de Jesus. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Vamos ler juntos? Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Então, se eu estou pensando em fervor espiritual, não dá para você tirar a palavra de Deus. Não há fervor espiritual sem a palavra de Deus, sem a valorização da palavra de Deus. E eu preciso valorizar a palavra de Deus no meu dia a dia. Nós somos ensinados na comunidade de fé, mas 99% é a minha vida com Deus. E tem que ter a palavra de Deus.
Por isso que a gente quer incentivar você sempre. E aí você vai manter o fervor com a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é martelo. A Bíblia fala sobre isso. Eu tenho que valorizar a palavra. Então Jesus diz, felizes os que ouvem a palavra e lhe obedecem. Felizes os que ouvem e obedecem. Não é só ouvir. Mas há um testemunho, eu trago como ilustração. Jesus foi crucificado e a turma ali, muitos discípulos ficaram tristes. E de repente tem 2 discípulos no caminho de Emaús. E Jesus aparece. E eles não reconhecem Jesus. Não reconhecem Jesus. Mas na medida que eles vão interagindo com Jesus, eles percebem que aquela pessoa era Jesus ressurreto. E o texto diz que eles voltam lá para avisar os 11 a respeito dessa experiência. Mas o texto diz, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha só que bonito, irmãos. Eles estavam conversando, eles falaram, você percebeu que nosso coração queimava quando ele falava sobre as Escrituras? Isso é importante, porque na dinâmica da fé, a nossa relação com a Bíblia, com o Espírito Santo, com Deus é importante. E aqui é uma coisa importante, que ele fala que o coração estava queimando diante da palavra de Jesus. O quanto nosso coração queima, irmãos, diante da palavra de Deus. Ou é coisa comum também? A gente vai se acostumando com as coisas. Eles disseram, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Porque Jesus disse que toda a Escritura estava apontando para ele, não é? Ele fala da lei, dos profetas e dos salmos, que era a Bíblia hebraica. Nosso coração estava queimando. É coisa gostosa quando diante da palavra de Deus o nosso coração queima. Não é o jornal de hoje, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. O nosso coração precisa queimar diante da palavra. A palavra é viva, a palavra é poderosa, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, se eu quero fugir desse esfriamento, manter o vigor espiritual, ter um compromisso com Deus, eu preciso valorizar a palavra de Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum sem a palavra de Deus, sem valorizar a palavra de Deus em sua vida. E por fim, você pode manter o fervor ou sair do esfriamento, levando a sério o papel do Espírito Santo em sua vida. Então, leve a sério o papel do Espírito Santo em sua vida. As coisas de Deus são organizadas. Eu preciso entender como é que funcionam as coisas, senão eu me perco. Olha só o que João diz, Jesus está dizendo, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Olha só o papel do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo é uma pessoa, um crente convertido tem o Espírito Santo, se não tem o Espírito Santo, não é convertido, não é filho de Deus. Então, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo na boca de Jesus é que ele é conselheiro. Vai ensinar e vai me fazer lembrar o que Jesus disse. Então, o Espírito Santo é importante na vida de um crente. E a gente não pode desconhecer o papel do Espírito Santo em nossa vida, se nós queremos manter o fervor espiritual, entender como é que se processa, qual é a ação do Espírito Santo em minha vida. O apóstolo Paulo fala algo interessante em Romanos 8,14, que os discípulos de hoje precisam lembrar. Ele diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são, que irmãos? Filhos de Deus. Então um crente precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós temos essa vantagem, você pode conversar com Deus, com o Espírito Santo, depender do Espírito Santo para ele te guiar, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu tenho que aproveitar essa vantagem. Eu posso ser guiado. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque às vezes as pessoas estão guiadas por tanta coisa errada e perde o fervor espiritual. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 14,17 é um detalhe importante sobre o reino de Deus que envolve o Espírito Santo e que nos envolve, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e tristeza. É isso, irmãos? Alegria no Espírito Santo. Você sabe o que é isso? Alegria no Espírito Santo.
O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Não é tristeza, é alegria. Por isso que é importante. O Espírito Santo está agindo em minha vida. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção. O dia da redenção envolve aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa. E Paulo diz isso também em 2 Coríntios 5:5, o papel do Espírito Santo. Então nós temos alegria, vida do Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia, e nós devemos ter essa consciência, nós temos que ter uma vida adequada para nós não entristecermos o Espírito Santo que está em nós, porque nós fomos selados com esse Espírito para o dia da redenção. E por fim, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, primeira carta, uma das primeiras cartas do Novo Testamento, não apaguem o Espírito. Olha só, não apaguem o Espírito, porque há um papel importante do Espírito Santo em nossa vida. Então, se você é um discípulo de Cristo, você precisa viver uma vida e buscar uma vida cheia do Espírito, como Paulo recomenda aos Efésios, capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, não está ali, mas enchei-vos do Espírito Santo. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, quer dizer, o que envolve essa vida cheia do Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo é importante se eu quero viver uma vida fervorosa. Então, a pergunta, meus irmãos, aqui é o que está impedindo você de viver uma vida fervorosa com Deus? O que está impedindo você? Ou você está criando algumas ideias erradas sobre vida fervorosa? Há alguma ideia errada sobre vida fervorosa que você tem que rever? O que está impedindo você? Nós colocamos algumas coisas que podem impedir você de viver uma vida fervorosa. Qualquer um discípulo pode ser impedido de viver uma vida fervorosa, não por causa de Deus ou por causa da igreja, mas por algumas atitudes equivocadas que a pessoa pode tomar. Então, o que você precisa fazer para mudar o quadro, se essa é a questão? Então, nós aprendemos aqui que para sair do esfriamento, manter o fervor, a ideia é essa. Primeiro, reconheça seus descaminhos. Alguma coisa para reconhecer hoje que está tirando a minha alegria? Um pecado, alguma coisa errada? O que precisa ser reconhecido? Segundo, retome seu deslumbramento diante da presença de Deus. Não é diante de homens e mulheres, não, diante de Deus. A contemplação, reconhecimento da glória de Deus. Esse é um exercício, inclusive, que você tem que ter diário na sua individualidade. Terceira atitude, valorize a palavra de Deus. Se você quer manter o fervor, não dá para ter fervor sem palavra de Deus, sem Bíblia. E quarto, leve a sério o papel do Espírito Santo em sua vida. O Novo Testamento destaca o papel do Espírito Santo em nossa vida. Ele é o nosso conselheiro, nosso ajudador, traz discernimento espiritual. Eu preciso ter essa visão, né? Ele vai me conduzir, guiar. Eu preciso entender. Por isso, meus irmãos, nosso desafio é termos compromisso e termos fervor. Compromisso e fervor espiritual. Por isso, Paulo diz, mais uma vez, vamos ler, Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte. Vamos ler? Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Mais uma vez, nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus.